Olá, meus queridos, hoje é dia 23 de fevereiro e como é bom estar aqui com você no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica, as passagens bíblicas que temos aqui meditado, feito uma oração. Hoje nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos e agora vamos iniciar o capítulo 8. Agora a gente vai começar a falar de São Paulo, de Saulo, que era chamado Saulo. Nós terminamos ontem com Saulo sendo testemunha do apedrejamento e da morte de Estevão. E agora então a gente começa esse capítulo falando dele. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Dai-nos a sua luz e o seu fogo, para que estejamos unidos ao Senhor nesta leitura bíblica. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que a gente vê aqui? Que morreu Estevão. E depois que Estevão morre, acontece assim uma dispersão. Porque se ele foi apedrejado, os outros que também seguiam os apóstolos, os discípulos, a Igreja Católica, ficaram com medo que acontecesse o mesmo a eles. E isso deu força para os perseguidores, porque se eles mataram um, agora então vamos arrebentar com a boca do balão, Vamos sair matando esses cristãos aí para acabar logo com essa seita, Eles pensavam isso. Então, depois da morte de Estevão, todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Os apóstolos permaneceram ali, mas aqueles 5.000 membros já que eram da igreja, que estavam ali numa igreja nascente, um foi para lá, outro para cá, eles foram se espalhando e dava uma impressão com isso de que a igreja que tinha acabado de nascer e que estava ali aumentando, florescendo, de repente mingou. Essa era a intenção dos perseguidores. E um dos perseguidores se chamava Saulo. Saulo teve autorização das autoridades dos judeus para perseguir mesmo os cristãos. Então, aqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo eram mortos, eram presos, eram perseguidos. E aí muitos se dispersaram, não ficaram ali, porque tinham medo de também serem presos. E aqui entra então esta figura de Saulo, que vai se tornar o grande apóstolo que levou o evangelho, a igreja, para os pagãos. Porém aqui nós estamos iniciando o capítulo 8, lemos hoje do 1 ao 3, é o momento em que ele ainda está perseguindo os cristãos. Isso nos mostra que quantas vezes e ele achava que estava certo, viu? Que estava fazendo isso em nome de Deus. Quantas vezes a gente acha que está certo e faz as coisas achando que estamos fazendo para o bem das pessoas, mas na verdade estamos como cegos, não enxergamos o verdadeiro sentido, daquilo. Então vamos pedir ao Senhor pela intercessão de São Paulo, Querido Deus, ajudai-nos a enxergar o verdadeiro sentido das coisas pela luz do Teu Espírito Santo, pela intercessão de São Paulo, a não ir contra as coisas de Deus. Porque às vezes a gente vai contra achando que está ajudando, mas na verdade estamos fazendo contra Deus. Que não sejamos nós os que vão contra, mas que nós estejamos sempre atentos para realizar em tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.